Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, que relata a primeira viagem missionária de Paulo. Bem, Paulo e Barnabé, após um tempo de jejum, orações, onde as mãos foram impostas sobre eles dois, foram selecionados através do Espírito Santo para uma viagem missionária destinado na ilha de Chipre. A nossa missão na igreja é missionária. A nossa igreja, a Igreja Batista Missionária Geração Eleita, a qual eu faço parte, é uma igreja missionária que o nosso trabalho é mais voltado para missões urbanas. E esse trabalho que nós fazemos, temos um trabalho chamado Jesus Cristo, Pão da Vida. Esse trabalho nasceu no nosso coração a partir de uma viagem missionária que nós fizemos ali com o grupo SOS Sertões, e também após um tempo de uma cirurgia que eu tive que fazer e ficar em casa meditando. Então, após esse período, eu conversei com o nosso pastor, o pastor Jonatas, que foi assim bem receptivo à ideia. Então, começamos esse trabalho de Jesus Cristo, Pão da Vida, num culto maravilhoso, num dia desse, onde as mãos foram impostas, e ali começamos esse trabalho. Fizemos um colete amarelo que até hoje está aí. Eu agradeço a Deus por esse trabalho. Hoje, infelizmente, por motivos de saúde, eu estou um pouco afastado, mas o nosso pastor, com um grupo de irmãos fervorosos, continuam fazendo o projeto ir adiante. Mas vamos voltar aqui para o nosso capítulo de hoje, dessa primeira viagem do apóstolo Paulo. Após esse período de orações, Saulo e Barnabé partem para a viagem na ilha de Chipre. Ao chegar lá nesta ilha, eles se depararam com um judeu chamado Elimas, que era um mago que vivia a fazer enganações ali naquela ilha. E naquele dia, então, da chegada de Paulo e Barnabé à ilha, ele estava com o governador local, que é o senhor Sérgio, cadê o nome do homem? Sérgio Paulo, governador da ilha lá do Chipre. Então, Elimas vivia enganando o povo daquela ilha. Então, Paulo teve o convite de Sérgio Paulo para que fosse lhe dada uma palavra. Ele tinha desejo de conhecer a Deus. Então, convida Paulo para que fosse levar uma palavra. Ao chegar ali, até aquele governador, esse judeu, o Elimas, quando Paulo começa a pregar a palavra, ele começa a atrapalhar. Já viu como tem pessoas que gostam de atrapalhar a palavra de Deus? Então ele começou a atrapalhar. Paulo começava a falar, ele atrapalhava. Então, dado um momento, Paulo chama ele: Elimas, olhe para mim. Ele olha e então Paulo dá uma palavra dura a ele e faz com toda autoridade. Ele manda olhar no olho dele e diz: Elimas, filho do diabo, você é cheio de todo engano, de toda malícia, você é inimigo da justiça e perseguidor do Senhor. A mão do Senhor cairá sobre ti, ficarás cego. E naquele momento, aquela coisa se cumpre. Aquele homem fica cego, não enxerga mais nada. E ao notar o poder da palavra de Deus,
na boca saindo de Paulo, aquele governador, ele fica maravilhado e vê a autoridade de Paulo se cumprindo ali, e aquele homem aceita com alegria a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa autoridade. Autoridade para pregar o evangelho. A nossa missão é essa. Então, depois desse episódio, Paulo com a sua comitiva navegaram até Antioquia, onde ao chegar na cidade, indo a uma sinagoga, ele foi chamado, foi franqueada a palavra a Paulo, que aproveitou e fez uma bela exposição da palavra a partir do Antigo Testamento, com a saída do povo hebreu do Egito e até os dias do Senhor Jesus, fazendo uma bela recapitulação da palavra. Então, no dia seguinte, já era um sábado, a notícia dessa palavra se espalhou pela cidade e uma grande multidão conclamou Saulo para que viesse a falar de novo. Então, os judeus locais levantaram a perseguição contra Paulo, e Paulo teve que se retirar da cidade. Então, eles resolveram, já que vocês não querem ouvir a palavra, então eu vou pregar aos gentios. E assim, quando os gentios souberam que Paulo iria pregar, grande foi a alegria entre os gentios. E Paulo, totalmente dirigido pelo Espírito Santo, chegou ali para pregar o evangelho aos gentios que o aceitaram de boa fé. E assim, nós precisamos também sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e falar com ousadia e pregar esse evangelho com ousadia. Até o próximo vídeo, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário. Amém?